Galera, boa tarde, então. Tenho um desafio aqui de falar para vocês hoje sobre marketing. Sou o professor Henrique, do Campus Londrina, trabalho no curso de administração e trabalho principalmente com disciplinas de marketing e também de empreendedorismo. Vou tentar ser breve na minha fala, né, para não virar aqui uma aula, uma palestra, qualquer coisa assim. A ideia é sensibilizar vocês em relação aos elementos do marketing, principalmente quem não é da área de negócios e que não teve nenhum contato com o marketing ainda, tecnicamente falando, principalmente aí nossa amiga, né, da França aí, perdão, esqueci o seu nome, mas é você que falou que está gostando muito dos assuntos e é da área da veterinária, né, portanto, acredito que você não tenha marketing dentro do curso da veterinária. Então, para muitos aqui, talvez seja um assunto novo. Apesar da gente estar rodeado de marketing a todo momento, basta acessar a rede social, a ideia é que agora você enxergue o marketing com outros óculos, com o óculos de quem está fazendo o marketing e não com os óculos de quem está consumindo o marketing, tá? Então, a gente vai precisar ampliar um pouco a visão que a gente tem de marketing, porque, para quem não é da área, a gente entende que marketing é apenas fazer propaganda. Marketing é propaganda, né? Marketing é o que eles ficam bombardeando a gente. E para quem está produzindo marketing, vocês que são agora os startupeiros, vocês têm que ter esse olhar ampliado, porque o marketing começa muito antes de se fazer qualquer tipo de comunicação. Então, vamos logo de cara já quebrar esse paradigma de que marketing é a divulgação. A divulgação é a pontinha do iceberg que a gente vê do marketing, tá? O marketing é muito mais do que isso. E para a gente começar, eu gostaria de esclarecer, então, o conceito aqui de marketing. Não tentando ser apenas teórico, mas para que vocês realmente façam um marketing mais efetivo, que é o seguinte: marketing se trata de satisfazer as necessidades humanas. Parece meio filosófico, mas vocês vão entender por que é isso. Se eu perguntar para vocês assim, o smartphone é hoje uma necessidade? Ô, Léo, até vou pedir por gentileza, pode tirar a apresentação aqui, senão a galera vai ficar me vendo muito pequenininho aí, deixa eles me verem grandão aqui. Obrigado. Então, todo mundo aí deve ter um smartphone no bolso. Podemos falar que hoje o smartphone é uma necessidade? E estou sendo tendencioso e vocês aqui já devem estar pensando que sim. E na verdade é não. O telefone celular não é uma necessidade. Sabe o que o telefone celular é? Um desejo. A necessidade, na verdade, é de se comunicar. Por que todo mundo hoje tem um telefone celular? Porque hoje ele é o melhor equipamento que satisfaz a necessidade de comunicação. Daqui a algum tempo, e talvez esse tempo não vai ser muito longo, você não vai mais ter um smartphone no seu bolso. E aí você vai lembrar desse dia aqui e falar, o Henrique falou que realmente não era uma necessidade, e não é. Se você voltar algumas décadas atrás, você perguntasse para o teu avô e para a tua avó, ter um telefone fixo em casa é uma necessidade? Eles diriam sim, né? Como é que eu vou me comunicar com as pessoas sem um telefone fixo? Vocês não são dessa época, mas a gente tinha que comprar uma linha telefônica, era super caro comprar uma linha telefônica, né? E existiam listas telefônicas e tal. E hoje, boa parte das casas não tem mais telefone fixo. Eu não tenho. Por quê? Porque é uma necessidade? Não, não é uma necessidade ter o telefone fixo. A necessidade é se comunicar. E aí vem novos métodos para eu me comunicar, dentre eles o smartphone, que dentro dele tem o WhatsApp, e tem as redes sociais, e ligação em si a gente quase não usa. Eu odeio falar ao telefone, não sei vocês, acho que a geração de vocês odeia mais do que a minha falar ao telefone, né? Quando alguém me liga, eu falo, por que você me ligou? Podia ter me mandado um WhatsApp, né? Um WhatsApp resolveria. Enfim, então, gente, a gente tem que entender que a sociedade é feita de necessidades e que as empresas não criam essas necessidades. Se eu te colocar trancado numa sala durante uma semana, você vai sentir fome, não vai? Quem criou a fome em você? Você mesmo, né? É fisiológico do ser humano. Onde é que o marketing entra? Ele fala assim, você tem fome, né? Por que você não come um Big Mac? Por que você não come um Whopper no BK? Por que você não come uma coxinha na cantina? Né? Então, cada empresa de alimentação vai brigar para atender a sua fome da melhor maneira possível, criando em você o desejo de consumo pelo produto. Tá? Então, entendam que a necessidade não muda. A fome vai ser sempre a mesma fome. O que muda é a forma como você satisfaz essa fome.
A gente está numa época agora, né, da geração fitness, wellness. Vocês sabiam que recentemente a Coca Zero passou a Coca normal em volume de vendas? Então, o que está no centro de tudo isso? A necessidade de se hidratar, e não só se hidratar, né? Se hidratar bastaria água. Por que a gente toma Coca-Cola? Coca-Cola, ela vende prazer. Prazerzinho para o cérebro, liberação de endorfinas, de dopamina. Por isso que a gente come doce, por isso que a gente toma café, por isso que as pessoas consomem álcool, por isso que as pessoas usam drogas, inclusive, né? Então, aqui a gente está falando de satisfação de necessidades psicológicas. E diante disso, você precisa pensar qual é a necessidade de fato que você está entregando para o seu consumidor, a necessidade que você está satisfazendo para o seu consumidor. Pensa no mercado de carros. Carro basicamente vende locomoção, transporte. Para que locomoção? Para eu ir até o trabalho, para eu ir até a igreja, para eu ir até a faculdade. Então, eu estou vendendo uma facilidade para as pessoas socializarem. É isso que um carro entrega, facilidade de socialização. Mas se fosse só isso, todo mundo teria um Mobi ou um Renault Kwid, né, pensando em se deslocar por meio de carros. Todo mundo teria o carro mais barato. Por que a gente quer carros mais luxuosos e tal? Porque a gente está satisfazendo outra necessidade, que é a de autorrealização, que é a de status, tá? Então, o marketing se trata muito disso. E aí eu quero compartilhar minha tela com vocês brevemente, para mostrar como que isso se dá na prática. Olha só. Eu faço aqui alguns registros de postagens no meu Instagram, né? Aliás, sigam conteúdos interessantes no Instagram, né? Não só meme, eu sigo meme pra caramba, mas sigam outras coisas também. Mas um que me chamou a atenção foi esse aqui, ó. O fim do iPhone. E vocês vão ver por que eu salvei esse post para esse momento aqui, né? Então, um executivo da Apple faz um alerta. Em até 10 anos, o iPhone pode virar peça de museu. E não é só o iPhone, é qualquer smartphone, tá? Por que isso deve acontecer? Então, o iPhone pode se tornar obsoleto em até 10 anos, a causa disso, a revolução da inteligência artificial e novas interfaces tecnológicas. Então, a Apple já trabalha em dispositivos mais inteligentes, invisíveis e integrados. Então, a aposta está em óculos inteligentes, que ela lançou recentemente, né, o Apple Vision Pro, que não foi muito para frente. A Google também já tentou fazer óculos, né, com inteligência acoplada, também não deu muito certo. Não quer dizer que isso não venha a dar certo. O Apple Watch deu certo, o AirPod está dando muito certo, né? Então, a ideia é fazer assistentes virtuais autônomos e interfaces neurais e dispositivos vestíveis. Então, é como se você não precisasse mais ter o equipamento smartphone na sua mão, mas ele vai estar embutido no óculos, vai estar embutido no relógio, vai estar embutido no tênis de corrida, vai estar embutido, talvez, até dentro da sua pele, com alguns chips, tá? Então, 10 anos, pode ser que ocorra até antes disso, né? Então, qual vai ser o impacto? Uma morte gradual dos smartphones tradicionais, um novo modelo de consumo tecnológico mais imersivo, mudanças no comportamento do usuário e um impacto no mercado de apps, de redes sociais e de publicidade, né? Vejam aqui exemplos, né? Ó, óculos, celulares, AirPods. Estava vendo esses dias uma matéria falando do AirPod. A Apple lançou um aplicativo que você consegue colocar o AirPod no ouvido, claro, e medir a sua capacidade de audição. E se você tiver alguma limitação moderada ou leve, o AirPod corrige isso. O AirPod virou um aparelho auditivo agora, tá? Para deficiências leves ou moderadas. É como se você tivesse um microfone no ouvido que capta mais o áudio que vem lá de fora, tá? Então, o AirPod pode estar matando alguns aparelhos auditivos, da mesma forma como o óculos ou o relógio podem vir a matar o telefone celular. Assim como o telefone celular matou as câmeras fotográficas, sabe? Matou o GPS que vinha no carro. Vocês nem devem lembrar disso, mas tinha um equipamento no carro que era o GPS, que hoje está dentro do Waze e dentro do Google Maps, tá? Então, aqui só alguns insights
para vocês entenderem que o marketing se trata de identificar necessidades do consumidor e traduzir essas necessidades em objetos, produtos, serviços que satisfazem essas necessidades. É ali que o marketing está, tá? Então, fiquem atentos a isso. Último compartilhamento aqui, antes que eu esqueça. Olha essa campanha da Coca-Cola, bem recente aqui, que eu também salvei. Como a Coca-Cola inventou um novo produto, né? Ela fala aqui o seguinte: o TikTok inventou e a Sprite copiou. Olha o que aconteceu. Um influencer foi lá e fez um vídeo colocando saquinhos de chá dentro da garrafa de Sprite. No fim das contas, o que ele fez? Né? O Sprite é limão, o chá é chá, chá com limão. Né? Ele inverteu a ordem. Ao invés de chá com limão, ele fez limão com chá. E aí a Coca-Cola olhou para isso daqui e falou: isso daqui pode dar uma cocriação. O próprio mercado consumidor está criando para mim um produto. E aí a Coca-Cola foi e lançou o Sprite Tea. Eu acho que ainda não tem no Brasil, né? Então criou aqui esse produto. Fez o quê? Qual foi a estratégia por trás da Coca-Cola nesse momento? Um social listening, então uma escuta ativa da sociedade de forma gratuita. É só assistir TikTok que a informação já chegou para a Coca-Cola. Trabalhou com uma lógica de speed market, então uma estratégia de marketing muito rápida, né? Porque imagina, você não pode esperar passar o hype do vídeo. Você tem que assistir o vídeo, já desenvolver o produto e lançar o produto. Isso exige uma estratégia muito startup de lean, né? Lean é enxuto, é rápido, não dá para demorar muito para criar. E uma cocriação invisível com a comunidade. Invisível porque eu não precisei chamar a comunidade para cocriar comigo, né? Tudo ocorreu de uma forma apenas observando o que a comunidade já me trouxe de informação. Então, a comunidade cria, a marca escuta, o time corre, o produto nasce. Para melhorar ainda aqui, né, o que a Coca-Cola fez? Chamou um camarada aqui que eu não conheço, chamado de Monaléu, é um TikToker da cultura jovem aí, TikTok, né? E colocou o cara para fazer a divulgação. Tá? Então, é essa mentalidade que a gente precisa ter hoje no marketing. Extremamente ágil, rápido e atendendo o que o mercado está me trazendo de oportunidade. Beleza? Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então foi só uma introdução para vocês saberem o que está rolando no marketing. Valeu, Caio, pelo feedback aí. Léo, por gentileza, pode colocar para a gente lá o slide agora? Esse slide, então, está disponível para vocês. E aqui eu trago uma sequência para a gente elaborar um plano de marketing para as startups de vocês, tá bom? Léo, pode passar, por favor. Então, a gente vai falar um pouco de um marketing mais estratégico, que não é, eu não vou ensinar para vocês hoje como fazer anúncio em rede social. Não é isso. Isso daí é a pontinha lá do marketing. A gente está numa fase de estruturação dos negócios que a gente precisa, sim, ter esse olhar mais estratégico. Então, item 1 ali, uma visão sistemática da empresa em relação ao mercado. Eu tenho que olhar para a minha ideia, para o meu produto, para o meu negócio, mas eu tenho que olhar para fora também. Eu tenho que saber o que está rolando na economia, na política, na tecnologia. Eu tenho que estar muito atento a esses movimentos. E, galera, vocês estão numa época que ela é tão interessante em termos de velocidade de mudança, mas, ao mesmo tempo, causa na gente o tal do FOMO, né? O FOMO, que é o Fear of Missing Out. A cada semana a IA está mudando o cenário. A gente estava aprendendo a mexer em ChatGPT, de repente já veio Copilot, DeepSeek, Gemini, e, putz, né? Tá muito difícil tudo isso. Pra vocês terem uma ideia, galera, eu vou dar uma aula em novembro sobre desenvolvimento de produtos com IA, num MBA aqui da PUC, tá? Eu não posso preparar essa aula agora em maio. Como é que eu preparo uma aula que fala de desenvolvimento de produtos com IA, agora em maio, para uma aula que vai ocorrer lá em novembro? Se eu preparar ela hoje, em novembro essa aula está desatualizada. Eu vou precisar preparar essa aula com um mês de antecedência e olha lá, eu ainda corro o risco de estar desatualizado, tá? Então, a gente tem que ter um olhar de mercado diário. E eu falo para a galera o seguinte: use redes sociais? Sim, mas use a seu favor para ter informações. A gente não dá conta de ter todas as informações de mercado, mas se você seguir
páginas de business, de marketing e influencers que não ficam só fazendo dancinha, você vai ter muita informação relevante ali, tá? Eu faço lá os meus posts salvos ali, aquilo vira para mim grande conteúdo, tá? Então, não vou ler todo esse slide aqui, mas essa é a pegada, tá? É a gente ter uma visão mais sistêmica de marketing. Léo, avança para a gente, por gentileza. E aí disso sai o plano de marketing. Para quem quiser se enveredar pela área, esse camarada aqui primeiro, chamado Philip Kotler, ele é o papa do marketing. Tem muito livro legal para vocês lerem do Philip Kotler. E de uns anos para cá, talvez de quase uns 20 anos para cá aproximadamente, ele vem lançando uma sequência de livros, que essa sequência começou no marketing 3.0, foi para o 4, 5 e agora, mais recentemente, está no 6.0. Tá? O 6.0 é esse marketing mais atual que a gente está falando de inteligência artificial, de ambientes imersivos, né? Até de metaverso, apesar do metaverso ter dado uma flopada, mas ainda assim está presente em alguns contextos o metaverso. Tá? Então, o Philip Kotler foi trazendo literaturas, sendo que o 4.0 foi quando ele começa a falar de marketing digital, e agora a gente está no 6.0. Então, é uma literatura que vocês podem acessar. Tá? E o plano de marketing, que eu espero que toda startup aqui faça um plano de marketing e leve essa informação lá para o pitch, é o documento central que vai guiar as suas estratégias de marketing. Então, antes de você falar assim, vamos fazer campanha no Insta ou no TikTok? Não, isso não é relevante agora. O relevante é saber que objetivo você quer para o seu marketing, onde você quer chegar. Você quer captação de clientes ou você quer validar o teu MVP? Então, a depender do seu objetivo, a sua estratégia de marketing vai ser diferente e essa estratégia vai estar descrita no teu plano de marketing. Tá? Próximo. Léo, por gentileza. Então, aqui, por que um plano de marketing é importante? Ele deixa mais racional a gestão de marketing. Marketing não é mais aquela atividade criativazinha, de fazer campanhas legais, não. Marketing virou muito racional, muito numérico, principalmente a partir do marketing digital, lá no final dos anos 90 para começo dos anos 2000. O marketing é extremamente analítico. Então, se você falar assim, eu tenho 10 mil reais para fazer uma campanha, você vai precisar saber, tá bom, qual que é o retorno disso daqui, qual o número de clientes que eu vou conseguir atrair, quantos deles eu vou conseguir converter em vendas, então qual foi o meu CAC, custo de aquisição de clientes, qual foi o meu churn é o número de clientes que vão abandonar o meu produto, qual foi o número de produtos que ficaram parados no carrinho de compra e o cliente não fechou, tudo isso. NPS, que é o nível de satisfação do meu cliente, então o marketing ficou muito racional. E ter um plano de marketing te ajuda, inclusive, na atração de investidores. A hora que você for mais para frente, né, depois da primeira banca do PIBEP, quem avançar para a segunda e lá para o final, tal, você já vai estar numa etapa de fazer pitch para investidores. E o investidor quer saber qual a sua estratégia de marketing. Né? E aí essa estratégia vai estar descrita aqui. Tá? E ele vai sentir mais segurança em colocar grana no seu business se você tiver um plano de marketing, porque isso minimiza o improviso. Tá bom? Próximo, Léo, por favor. Aqui todas as etapas do plano de marketing. Tá? Você não obrigatoriamente precisa cumprir todas de uma vez. Mas é interessante que você vá aos poucos construindo toda essa lógica aqui. Tá? Então, vamos para o primeiro, Léo, avança para a gente, que é a famosa análise SWOT. Aqui eu trouxe uma SWOT exemplo do McDonald's, está pequenininho, depois quem tiver com o slide aí pode dar um zoom, e eu não vou, evidentemente, ler todos os tópicos aqui. Mas a análise SWOT, para quem não é da área de negócios, é um primeiro passo para você fazer o teu marketing estratégico, por quê? Na parte de cima da matriz, nós temos ali forças e fraquezas, que são características pertinentes ao seu negócio, à sua ideia. Você ainda não tem um negócio necessariamente, a maioria de vocês têm uma ideia de negócio, e essa ideia vem cheia de coisas boas, que são as suas forças, do tipo, nós temos um time muito bom, com uma pessoa de design, outra de negócios, outra de engenharia, tem a galera da TI, então, isso pode ser força do seu negócio. Mas, ao mesmo tempo, o seu negócio traz um monte de fraquezas. Às vezes, um produto que não foi testado no mercado, uma marca desconhecida, a gente não tem recursos financeiros suficientes. É normal que nessa etapa você tenha mais fraquezas do que forças. Todo negócio, na sua fase
né, de ideia ou na sua fase de protótipo, ela vai ter mais fraquezas. Mas mais importante nesse momento é olhar para a parte de baixo dessa matriz, que é onde a gente tem oportunidades e ameaças. E aqui vem um macetezinho que eu vou pôr no chat para vocês, que é uma formulinha chamada PESTEL. O que é o PESTEL? Quando você vai olhar para um ambiente de negócio, você pode se deparar com P de políticos, variáveis políticas que impactam o seu negócio. Exemplo classiquíssimo desse momento, Donald Trump fazendo briga política comercial com a China, elevando taxas, né, comerciais entre os países e impactando claramente nos negócios mundiais. Tá? Então, isso é um cenário político que impacta todo e qualquer negócio. Depois, o E, econômico. Olha um fator econômico que está rolando no Brasil. Taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Está altíssima, está lá 14,75% é a taxa Selic hoje. E isso impede ou dificulta a concessão de crédito no mercado. Se você precisar você vende produto, vamos supor que você vende notebook na tua empresa. E isso tem que ser vendido financiado, as pessoas parcelam a compra de um notebook. Significa que vai sair mais caro comprar um notebook, vender um apartamento, comprar um eletrodoméstico. Tudo que depende de financiamento fica comprometido quando a gente tem um elemento econômico como a taxa Selic elevada, ou a cotação do dólar, a cotação do euro. Tá? Então, são variáveis econômicas. Depois do E vem o S de social. Social é sociedade. Eu falo que entender de marketing, gente, significa muito entender de gente, principalmente no marketing voltado para o B2C, né? B2C é o Business to Consumer, é o business, empresa, voltado para o consumidor. Então, eu falo que a PUC é um laboratório de gente para mim. Andando aqui pela PUC, eu vejo estilos, eu vejo marcas, eu vejo o que as pessoas comem. Quando eu vou ao supermercado, eu fico olhando o carrinho do outro, para ver o que ele está comprando, o que ele põe na esteira do supermercado, né? O que ele tem de comportamento diferente do meu, como que uma senhora mais velha se comporta, como é que um jovem um jovem mais jovem se comporta, enfim. Então, isso é entender de sociedade. Quer ver um elemento social interessante? Redução do consumo de álcool. A geração de vocês bebe muito menos álcool do que a minha geração. Amém? Que bom que está assim, né? E a minha geração mais velha vem reduzindo também o consumo. Eu parei de consumir álcool, né? Já consumi bastante na minha vida, hoje não consumo mais. Isso é um fenômeno social, tá? Depois do S vem o T, que você já deve imaginar o que é, tecnologia. Então, como é que o avanço da tecnologia impacta no meu business? O segundo E, ecológico, como é que as questões ambientais, climáticas impactam o meu business. E agora o último L de legais, como é que as leis, LGPD, por exemplo, Código de Defesa do Consumidor, entre tantas outras leis, como é que elas me impactam. E tudo isso pode ter impacto positivo ou negativo no meu negócio. O que tem impacto positivo a gente chama de oportunidade, e oportunidade precisa ser aproveitada. Quais são as estratégias da sua startup para aproveitar as oportunidades? Em contrapartida, as ameaças precisam ser evitadas. Como é que você evita ameaças? Então, teve um aumento do dólar que vai impactar no custo da minha matéria-prima. Como é que eu driblo isso? Com uma matéria-prima alternativa, nacional, por exemplo, né? Uma matéria-prima substituta. Então, fazer um mapeamento SWOT, gente, é a primeira coisa para você começar a traçar estratégias de marketing. Estratégias para minimizar suas fraquezas, potencializar suas forças, se proteger das suas ameaças e aproveitar as suas oportunidades. A Coca-Cola aproveitou a oportunidade do chá com Sprite e lançou uma bebida. Aquilo foi uma oportunidade. Tá? Seguindo, Léo, avança um para a gente aí. Galera, perguntas podem me chamar no áudio ou no chat, tá? Que eu estou olhando o chat aqui também. Não basta apenas satisfazer o teu consumidor, porque o teu concorrente também está tentando satisfazer o teu consumidor. Então, você precisa satisfazer o seu consumidor de forma mais eficiente que o seu concorrente, tá? Um erro comum que eu vejo nas startups do PIBEP e qualquer programa de aceleração como esse nosso aqui. A galera chega na banca e apresenta o seu modelo de negócio como se só existisse aquele. Só tem o meu, não existe nada igual. Então, se eu falar assim, ó, eu tô aqui com a minha garrafinha, que vocês devem estar vendo aqui no vídeo. Garrafinha, essa daqui eu roubei do meu filho hoje. É da Tupperware,
ela é azul com uma cordinha. E aí eu falo, não tem concorrente. Por quê? Porque não tem nenhuma garrafa nesse formato azul com cordinha. Logo, eu não tenho concorrente. Mentira. Existem trocentos tipos de garrafa. Desde uma garrafinha que eu compro da Coca-Cola ali, da Cristal, água Cristal, que depois eu posso reutilizar, até uma garrafa Stanley super top. Então, não se prendam a isso assim, só eu faço exatamente esse produto. Identifiquem quais produtos satisfazem a mesma necessidade do consumidor. Se eu for ali na cantina da PUC agora, eu posso comer uma coxinha, ou posso comer um Ruffles, ou posso comer um chocolate, ou eu posso comer um almoço de arroz e feijão. Todos eles concorrem entre si. Por quê? Porque todos eles querem satisfazer a minha necessidade de alimentação. Tá? Então, tenha uma visão mais ampla do que é concorrência. Tá? E aí, Léo, vai para o próximo, por favor. Você pode fazer um quadrinho como esse daqui para comparar a sua empresa com os concorrentes que você tem. Então, aqui você tem colunas com a sua empresa e as empresas concorrentes, que você deve sondar esses concorrentes por meio de visita de cliente oculto. Se a sua empresa é uma loja física, vá lá. Se a sua empresa é um app, baixe o app do seu concorrente e use. Se é um site, entre no site, entre na rede social do seu concorrente, converse com clientes do seu concorrente, identifique o que eles acham de bom e de ruim desse concorrente. Então, destrincha o seu concorrente. E nesse processo de entender concorrência, na primeira coluninha aqui dessa tabela, nós temos uma questão chamada fatores críticos de sucesso. O que é muito importante para que a sua empresa tenha sucesso? A sua e a dos concorrentes. Cada setor de atividade tem os seus fatores críticos, tá? Então, se eu estiver falando aqui de um notebook, é crítico para um notebook a duração da bateria. É crítico para um notebook o preço. O preço é crítico. O que mais? O processador interno. Se é Intel, Core, i5, i7, i9, isso é crítico? É crítico. O que mais que é crítico? O peso. Né? Não quero um notebook que seja extremamente pesado. E para o seu negócio, o que é crítico? E aí, como é que você descobre o que é crítico? Falando com o seu consumidor. Como é que você toma, né? E aí você tem que fazer validações, pesquisas de campo. Como é que você toma a sua decisão de compra, consumidor? Por que você comprou esse produto em detrimento daquele? Outro dia eu estava analisando o mercado de amaciante de roupa. O nome do produto é amaciante, certo? O consumidor toma a sua decisão baseado no quanto o produto amacia? Não. A decisão de compra é baseada no cheirinho. Você já viu pessoas comprando amaciante e sabão líquido no supermercado? Você abre a tampinha. E por que essa tampinha não vem lacrada? Porque se ela viesse lacrada, ninguém ia comprar. É justamente ela não vem lacrada para você ter a possibilidade de destampar, sentir o cheirinho e falar, esse cheirinho me agrada, eu quero esse cheirinho na minha roupa. Então, amaciante de roupa não é amaciante, é perfumante de roupa. E aí, o perfume é crítico para o sucesso de um amaciante. Entendeu? Como é que eu descobri isso? Observando comportamentos de consumo no ponto de venda. Né? É isso. Sempre quando eu encontro a minha irmã, ela mora em outra cidade, eu vou lá, dou aquele abraço na minha irmã, e ela fala, que roupa cheirosa, que amaciante você está usando. E aí eu falo, né, que legal, fico feliz de saber que deu certo. Né? Comprei meu amaciante e a pessoa gostou do cheirinho, tomei certo a minha decisão. Então, quando você preencher esse quadrinho, você vai dar notas para a sua empresa e para a empresa dos concorrentes, segundo os fatores críticos de sucesso. E você vai encontrar aqui uma resposta muito importante para marketing, que é onde você é melhor que os seus concorrentes. E é em cima disso que o teu marketing vai estar centrado. Onde é que o Nubank era melhor que os concorrentes? Nubank era o banco sem agência. Isso, a princípio, é uma fraqueza lá quando o Nubank foi criado há 11 anos. É uma fraqueza? Pô, como assim? Se eu precisar reclamar, eu vou aonde? Se eu precisar tirar dinheiro no caixa eletrônico, onde que eu vou? Isso era uma fraqueza do Nubank. Só que, em contrapartida, ele tinha várias outras forças, que eram quais? Uma tecnologia evoluída, um aplicativo bem intuitivo, bem fácil de usar, um banco que não cobrava tarifa, né? E aí ele falou, é em cima disso que eu vou martelar, é em cima disso que a minha estratégia vai estar centrada. E aí eu volto a pergunta para vocês. Qual é
o ponto de destaque do business de vocês. E não queiram ser aquela empresa que eu tenho o melhor preço, a melhor qualidade, o melhor atendimento. Você quer ser bom em tudo, acaba não sendo bom em nada. Então, escolha uma coisa e queira ser muito bom nela. Aliás, isso vale para essa etapa de criação de startup, mesmo que você não seja uma startup, enfim, criação de empresa, que é não queira criar logo de cara todas as funcionalidades do seu produto, do seu app, do seu site, da sua startup. Não queira fazer tudo. Faça uma coisa só bem feita. Eu me lembro quando começou o Facebook. Facebook só tinha o botãozinho de joinha para dar like. Não tinha o coraçãozinho, não tinha o raivinho, o tristinho, não tinha nada disso. Não tinha propaganda, não ganhava dinheiro, não monetizava com anúncio. Não tinha um monte de funcionalidades, não tinha o marketplace do Facebook, você nem sabe mais o que é Facebook, né, gente? Mas é tipo o Instagram, tá? Parece com o Instagram, tô brincando. Mas é isso, o Instagram também não tinha anúncio. Então, identifique qual é a dor de mercado que você quer resolver, crie um produto, um protótipo que resolve aquela dor apenas. E, ao longo do tempo, você vai ampliando para outras funcionalidades, certo? Léo, por gentileza, pode passar. E aí você precisa saber qual que é o teu objetivo de marketing para este momento. Imagina que você está numa fase de prototipação, normalmente o teu objetivo de marketing é conhecer comportamento do consumidor, validar a dor de mercado, validar o teu MVP, teu produto. Ainda não é um objetivo de rentabilidade. Quanto tempo o Instagram ficou sem ganhar dinheiro? E o WhatsApp? Como é que o WhatsApp ganha dinheiro? Vocês pagam para usar? Não pagam. Tem anúncio lá dentro do WhatsApp? Não tem anúncio no WhatsApp, né? Durante um tempo ele cobrou da gente. Vocês nem devem ter pago, mas cobrava-se $1 por ano para usar o WhatsApp, né? Eu nem cheguei a pagar também. Mas, enfim, tem muita empresa que não tem objetivo de rentabilidade logo de cara. Tem objetivo de ganhar escala, de ganhar cliente, de gerar massa crítica. Isso é um objetivo de marketing, gerar massa crítica, tá? Então, você pode ter objetivos de rentabilidade, objetivos de ganhar participação de mercado. A startup que ganhou o PIBEP o ano passado, eu falei com o Gabriel esses dias, ele está com 300 clientes ativos. 300 clientes ativos é uma boa participação de mercado. Já dá dinheiro e consegue pagar as contas? Não, não consegue. Não tem rentabilidade, mas tem market share, participação de mercado, tá? Mais um, Léo, por favor. Outros objetivos de marketing, eu posso ter objetivos focados numa comunicação. Eu quero fazer com que eu tenha mais seguidores no meu Instagram, eu quero ter engajamento no meu Instagram, né? Enfim, você pode ter vários aqui. Então, defina o que você quer para esse momento. O nome disso é KPI. Não sei se vocês já ouviram falar do termo, quem não é da área de business. Vou colocar aqui no site para vocês. KPI, que significa Key Performance Indicator. Indicadores chave de performance. Qual é o termômetro para medir o sucesso do seu business? Tá? Qual é esse termômetro? E aí, eu costumo também ter uma outra métrica aqui, chamada de North Star Metric. Métrica estrela guia. Tenha em mente qual é a sua métrica estrela guia. Métrica estrela guia do Netflix. Número de horas que as pessoas passam assistindo. Essa é a métrica estrela guia. Ela é maior do que a métrica de número de pessoas que assinam. Porque não adianta ter um monte de assinante lá no Netflix se esses assinantes não estão assistindo. Porque se eles estão pagando e não estão assistindo, logo, logo eles vão cair fora. E além de cair fora, eles podem falar mal do Netflix. Então é melhor ter menos usuários, só que usuários ativos, engajados, assistindo muitas horas, porque se ele está muitas horas no Netflix, ele não está no Prime Video, não está em outras plataformas. E se ele está muitas horas comigo, ele vai falar bem das séries. Ele vai falar para os amigos: você viu a série lá, Adolescência, no Netflix? Que legal! E aí ele estimula outros usuários a usar a plataforma. Então, a métrica estrela guia do Netflix seria essa, né? Beleza? Léo, pode avançar para a gente, por favor. Aí, galera,
vem um elemento muito central aqui do plano de marketing, que é público-alvo. Né? Público-alvo é para quem você vai direcionar a sua estratégia de marketing. E você pode ter um público-alvo segmentado, vou falar de público-alvo da PUC, alunos de graduação. São jovens de 17 a 22 anos, das classes A, B e C, localizados num raio de até 50 quilômetros em volta de cada um dos campi, com segundo grau completo, evidentemente. Pronto, esse é o segmento de mercado que a PUC almeja. Eu posso ter estudantes de 30 anos de idade na graduação? Posso. De 50 anos? Posso. Beleza. Mas eu vou fazer um esforço para prospectar as pessoas de 50 anos? Não. Por quê? Porque a probabilidade de ter sucesso é muito baixa. Agora, eu vou fazer uma campanha, colocar uma placa de outdoor na frente de um colégio que tem terceiro colegial? Vou. Por quê? Porque ali eu tenho mais probabilidade de acertar, tá? E aí vem um outro conceito aqui também, que eu vou pôr no chat, que é o ICP, que é o Ideal Customer Profile. Ideal Customer Profile é o perfil ideal de cliente. Então, é aquele cara que tem mais potencial para fazer as primeiras compras do meu produto. Quando a Apple lança o iPhone 16, né, o último aí que teve, ela sabe que é um produto caro, de 10 mil reais lá, um iPhone desse, até mais, né? Ela sabe que tem alguns maluquinhos aí, não entendam mal maluquinhos, que são os caras que falam, nossa, eu preciso ter esse iPhone 16 primeiro que todo mundo. A Apple sabe quem são esses caras, que são os early adopters. Tudo em inglês, hein? São os adotantes imediatos. São aquelas pessoas que são os disruptivos, que são os primeiros a comprar. Então, quando você for pensar no seu público-alvo, tente identificar quem são as primeiras pessoas que vão comprar um produto que é totalmente novo. E nós, consumidores, temos medo de comprar um produto totalmente novo, porque há uma grande chance daquilo dar errado. Imagina, as primeiras pessoas que compraram os carros da BYD, cara, são pessoas que se arriscaram. Eu sou um que estou esperando ver a BYD se vai dar problema ou não daqui 3, 4, 5 anos, para daí eu ter o meu primeiro carro elétrico, porque eu sou muito receoso, né? Então, você tem que encontrar quem são esses clientes mais disruptivos. E aí a gente está falando do último tópico nosso aqui, que é o nicho. Nicho é um mercado mais restrito, mais segmentado. Então, se eu estiver falando assim, mercado de motocicletas, é amplo. Mercado de motocicletas para quem gosta de fazer trilha no mato. É nicho. Motocicleta tem um monte na rua. Motocicleta para trilha é um mercado muito menor. Mas é interessante começar uma empresa por nicho, porque você resolve muito bem o problema do nicho, é um mercado mais controlado, menor ali, e depois você pode ir ampliando do nicho para segmentos maiores. Tá? Começa numa estratégia caracol, pequenininho, e aí vai abrindo o raio. Beleza? Turma, espero que vocês estejam todos comigo aqui. Alguém dá um joinha para mim aí, para falar se está tudo certo? Pensou se caiu minha conexão? Eu estou falando sozinho faz 2 horas? Estou aqui, Giovana Martins, beleza. Valeu, valeu, gente. Caião tá aí também, show de bola. Léo, segue pra gente aí, por favor, meu caro. Bom, então quando eu tô num mercado do tipo B2C, Business to Consumer, você é um business e está vendendo to para um consumer, um consumidor pessoa física. Você pode caracterizar o seu consumidor pessoa física com fatores geográficos. Então, em que bairros estão os meus clientes? Se eu sou, por exemplo, de uma padaria, os meus clientes estão localizados nos bairros em volta. Ou eu posso atender uma cidade inteira. Ou eu posso atender um estado, ou eu posso atender um país. Ou eu posso atender um mundo. Uma vez eu dei consultoria para uma startup que o camarada fazia um aplicativo para controle de vendas para pessoas físicas. Pessoas que vendem Natura, Tupperware, Herbalife, né? Para fazer um controle de vendas. E eu perguntei para ele, onde está localizado o seu público-alvo? E ele falou, no mundo. Eu falei, não, não pode ser. E aí ele me mostrou onde existiam pessoas que já tinham baixado o app. E ele tinha em mais de 20 países, mundo afora. Então, hoje dá para falar, né, que é mundo. Mas
num começo, você vai colocar para testar a tua plataforma em cidades, às vezes em estados, ou no máximo num país, no Brasil. Tá? Então, onde é que está teu público? Segundo ponto, características demográficas, demo, povo, né? Então, características como idade, identidade de gênero, renda, escolaridade, né? Você consegue segmentar por isso. Características psicográficas, estamos falando muito de estilo de vida, e hoje, atenção, o marketing está muito focado em características psicográficas. Por quê? Não tem muito mais aquele negócio, isso aqui é roupa de jovem, isso é de velho. Não, não tem. Você tem pessoas de 60 anos, que às vezes estão se vestindo super descoladas na moda, e você tem pessoas de 18 anos que têm um comportamento mais antigão, mais descolado da moda, assim, não presta muita atenção em moda. JC levantou a mão aqui, pode falar, JC, ou escrever no chat, fica à vontade. Tem uma pergunta. Eu não sou da área do marketing e eu já tinha ouvido falar sobre como encontrar, né, que isso aqui, mas eu não tenho conhecimento de já existe no mercado alguma ferramenta gratuita onde eu possa, de uma maneira mais rápida, mais fácil, descobrir essas informações do meu público-alvo. Já existe ou tem que ir na braba mesmo, pesquisar, procurar, porque eu acho que quanto mais otimizado for isso, acho que melhor, né? Com certeza. O que você puder usar de ferramenta para agilizar, melhor. Até algum tempo atrás, a gente ia buscar em pesquisas, IBGE, né? IBGE é um órgão que tem muita pesquisa, muita informação, e outras pesquisas. Cada cidade também tem as suas próprias pesquisas, normalmente dentro dos sites das prefeituras. Institutos de pesquisa particulares também tem isso daí. Mas hoje, cara, inteligência artificial, né? Então, eu posso pegar lá uma base de dados no IBGE, fazer o upload dela para dentro do ChatGPT e outros uploads que eu posso fazer, posso copiar links, por exemplo, do IBGE e jogar no ChatGPT e pedir para ele mapear para mim. Então, posso dar um prompt bem legal lá, falar, olha, eu estou desenvolvendo um produto com tais características, com foco em tais públicos, você consegue mapear isso para mim, né? E aí, vou te chamar de JC, porque é o que está aparecendo para mim aqui, tá? Desculpa. Vem um conceito interessante também que você me fez lembrar, muito bom nessa etapa aqui, que é o Tan Sanson. Não sei se vocês já ouviram falar de Tan Sanson. Tan Sanson significa o seguinte, Tan vou pôr aqui para vocês também, top, não tinha pensado nisso. É o Total Addressable Market. Isso é muito, muito utilizado em mercados de startup, tá? Total Addressable Market. Quantas pessoas, qual é o tamanho do mercado para o qual você está vendendo? Imagina que eu estou no mercado, eu quero lançar telefone celular, só para exemplificar uma coisa bem básica aqui, tá? Quero lançar uma marca de telefone celular. Qual é o Total Addressable Market? Se o Brasil tem 210 milhões de pessoas, eu estou falando, vou chutar um número, tá? Vamos dizer que tem 190 milhões de usuários de smartphone no Brasil. Esse é o mercado total que eu posso abraçar. Só que eu vou conseguir abraçar todos esses? Não vou, por quê? Porque eu não tenho capacidade produtiva e porque eu tenho concorrentes. Cada concorrente vai pegar uma fatia desse mercado. E aí vem o segundo ponto aqui, que é o SAM, que é o SAM, Serviceable, talvez eu erre alguma coisinha aqui, tá? Addressable Markets. O SAM é o Service Addressable Market, é o mercado para o qual eu vou endereçar a minha estratégia. Então, eu quero ser um telefone celular premium, eu quero ser um concorrente da Apple, eu vou custar caro, eu vou vender os meus equipamentos acima de 10 mil reais. Logo, o mercado que eu vou endereçar é o mercado das classes A e B. A e B corresponde, então, a 25% da população brasileira. Então, é 25% dos 190 milhões de usuários. Entende? Então, já muda um pouco. Já é um mercado mais direcionado. Eu quero saber quantas pessoas, então, tem no meu SAM. E o SOM, que é o último aqui, é o Service Obtainable Market.
é o mercado que eu vou conseguir obter. É o que a gente chama de market share. Estou escrevendo no chat aqui para vocês, tá? É o que eu chamo de market share. Qual é a parcela de mercado que, de fato, eu vou abocanhar? Então, se eu estou falando que tem 40 milhões de telefones, 40 milhões de usuários de telefone das classes A e B, eu vou conseguir morder todos os 40 milhões? Não vou. Eu vou pegar quanto disso? Cara, eu vou pegar 10% disso, 4 milhões. Esse é o som. Então, esses números são muito interessantes e importantes para vocês mapearem o tamanho do mercado. Eu já vi investidor de startup falar assim para o participante, né, do pitch. Quanto de mercado tem na mesa? Quanto de dinheiro nós estamos falando? Isso significa Tansanson. É um mercado de nicho, o investidor quer mercado grande para poder escalar, né, dar escalabilidade. Tá? Então, o Jackson falou, é a primeira vez que eu uso sobre Tansanson, mas veio aqui, TAN, 100%, todo o mercado possível no seu setor. Sim, SAN é o segmento viável, o segmento que você tem interesse mais focado em atender, verdade. E o som é a fatia realista que você tem potencial para abraçar. Perfeito, Jackson. Mandou muito bem aí, ajudou, inclusive, na explicação. Galera, seguindo, que eu estou já gastando muito tempo aqui, vamos lá, vamos acelerar. E por fim, além das características... Aí, Léo, pode avançar. Vamos falar de B2B. B2B é se o seu cliente é outra empresa. Aí o comportamento muda, porque não é mais um comportamento emocional de consumo, é um comportamento bem racional. A empresa compra alguma coisa por dois objetivos: para aumentar lucro, faturamento, ou reduzir custo. É basicamente isso. Por que eu vou instalar um app XYZ aqui na minha empresa? Porque ele vai me dar mais lucro, mais receita. Ou porque ele vai ajudar a reduzir meu custo. A empresa vive disso, né? Aumentar lucro, reduzir custo, beleza? Então, eu posso pensar no meu cliente, que é uma outra empresa, com características geográficas também, mas também pensando em tamanho e porte. Eu vou atender microempresas, pequena empresa, média empresa, grande empresa. E de que ramos de atividade? Indústria, comércio, serviço? Se for indústria, que tipo de indústria pode se beneficiar do meu produto? Indústria alimentícia, farmacêutica, metalúrgica, de panificação, moveleira, tá? Então, escolha muito bem a característica do teu cliente, pessoa jurídica também. Mateu, pode falar, meu caro? Mateu tá com a mão erguida aí, pode falar. Opa, tá me Diga, ouvindo? tô ouvindo. Prazer, Henrique, me chamo Matheus. Henrique, meu projeto não é B2B2C, não sei se você conhece, né, que mistura os dois, Sim. como... Bom, não sei um exemplo agora, mas enfim, como que você subiria uma empresa B2B2C? Como que é o quê? Não entendi a pergunta. Como que você subiria no mercado uma empresa B2B2C? Ah, tá, interessante sua pergunta. Vamos explicar primeiro o que é B2B2C, né? Vou falar do iFood. iFood é B2B, por quê? O iFood é um B, empresa, um business, que vende a sua solução para um restaurante, que é outro B, outro business, né? Só que não é só o iFood e o restaurante, porque tem nós aqui, consumidores, na ponta, e aí a gente é o C, é o consumer, né? Então, B2B2C. iFood para restaurante, restaurante para o consumidor. Como é que eu subiria, como é que eu lançaria esse tipo de business? Primeiro no B2B. Primeira coisa, o iFood precisou ter uma base grande de restaurantes na sua carteira. E eu tenho que chegar para esse restaurante e falar: restaurante, eu estou prospectando restaurantes para a plataforma, você precisa entrar. Mas não vai dar lucro logo de cara. Por quê? Porque eu ainda não tenho o C, não tenho o consumidor ainda final. Então, eu vou formar uma base de restaurantes e eu não vou cobrar de você, restaurante. Nos primeiros 3 meses é gratuito, porque eu sei que ainda não tem consumidor para gerar receita. Aí, a hora que eu tenho o restaurante e o iFood, eu vou para o C. Aí eu começo a fazer a campanha de marketing massiva para atingir o consumidor final, para que ele entre na plataforma, faça a compra, e aí eu começo a gerar receita lá para o restaurante. Tá? Então, eu seguiria essa lógica do B2B2C. Beleza? Boa pergunta aí. Vamos lá, Entendi. Léo. Obrigado, Henrique. Beleza, valeu. Avança para a gente, Léo, por gentileza. Aí, galera,
esse ponto aqui, para mim, tudo é importante no marketing, né? Vocês viram que eu sou meio empolgado aqui com marketing, mas esse ponto, para mim, é, assim, muito fundamental, chamado posicionamento de mercado. Significa, resumidamente, qual é a imagem que você quer transmitir ao mercado de modo a se diferenciar do seu concorrente? Vou repetir. Qual é a imagem que você quer transmitir ao mercado de modo a se diferenciar do seu concorrente, tá? Vou dar um exemplo com um videozinho, vou compartilhar minha tela muito rapidão aqui, e vocês vão entender claramente o que é esse tal de posicionamento de mercado. Não preciso nem do áudio aqui do vídeo. Olha só esse videozinho, ó. Vou voltar bem rapidinho. Olha lá. Voltei. Galera, esse vídeo eu tenho uma inveja de quem criou, porque eu acho ele sensacional, um baita de um exemplo de o que é posicionamento de mercado. Então, eles vão colocando chaveirinhos lá, e eles colocam o que você deseja num carro. Então, design, Alfa Romeo. Posicionamento de mercado do Alfa Romeo, design. Segurança, Volvo. Volvo é extremamente conhecido como um carro muito seguro. Luxo, se eu não me engano agora, Mercedes-Benz. Esportividade, BMW. Então, cada uma dessas marcas é dona de uma palavra. Volvo é dona da palavra segurança, dona, né, entre aspas. Luxo é Mercedes-Benz. E a Audi? A Audi falou, e eu, quem que eu sou? Eu sou tudo isso num carro só. E aí ela se posicionou no mercado dessa forma. Então, se você puder escolher uma palavra, um adjetivo que represente o que é a sua empresa. O Nubank escolheu banco sem banco, né? Eu sou o banco sem banco, ponto final. O iFood, pedido de comida. Pensou em iFood, é pedido de comida, tá? E o que é você? Quem é você? Isso é o posicionamento de mercado. Então, existe uma teclazinha que você vai martelar no marketing para colocar essa imagem na cabeça do consumidor. E sempre que ele ouvir falar da sua marca, ele vai pensar, é isso aqui. PUC, Universidade Católica. PUC, ensino de qualidade. É isso, né? E outras universidades EAD aí, concorrentes, nossa aí, concorrentes indiretas. Preço. Né? Falou nessas universidades, a gente pensa em preço. Preço baixo, né? Nesse caso. Então, isso é se posicionar no mercado. Quero que você consiga resumir a sua empresa em uma palavra apenas, tá? Vai lá, Léo. Põe para a gente de novo na tela aí. Posicionamento de mercado. E para se posicionar, só para fechar, você precisa saber o que o seu consumidor valoriza. Não adianta você falar que o seu carro é seguro se as pessoas não valorizam segurança num carro. Claro que valorizam, né? Então você precisa saber o que é importante para o seu consumidor. Eu vejo, tipo, hamburguerias, né? Hamburguerias foi um fenômeno nos últimos 10 anos no Brasil, e a galera abre uma hamburgueria em 2024, e na marca dele ele coloca assim, desde 2024. Uau, gente, nossa, isso vai fazer uma grande diferença para o consumidor, né? Que a hamburgueria existe desde 2024. Não significa nada se posicionar em cima disso, né? Não faz diferença nenhuma. Então, beleza. Léo, avança para a gente, por favor. Aqui alguns exemplos de posicionamento. Você é melhor em quê? Em estilo, em preço, em segurança, em custo-benefício, em desempenho, em durabilidade. Qual é o teu ponto forte aqui? E, novamente, não adianta querer ser bom em tudo, tá? Seja bom em uma coisa só e bata firme nessa tecla. Pode avançar, Léo, por favor. Aí, galera, vem um elemento aqui que é como é que eu traduzo o meu posicionamento de mercado para as pessoas? Eu traduzo isso por meio da minha marca, e aqui vem o trabalho de branding. Branding é todo o esforço que você faz em cima da sua marca. E não se engane, branding não é só escolher um nome e estampar esse nome num logotipo. Não é só isso, tá? É mais do que isso. É o conceito que está por trás desse nome.
Vamos pensar na Apple, né? A Apple é um nome muito besta. Me perdoem aqui a sinceridade, mas Apple é um nome bem besta, porque você tem uma empresa de tecnologia, você vai lá e dá o nome de maçã. Aqui a gente fala Apple, né? Fica bonitão, Apple in English. Mas pensa bem, o treco chama maçã. Podia se chamar banana, podia se chamar jaca, podia chamar mexerica, são todas frutas, né? Só que o mais importante não é o nome que você deu para o produto, o mais importante é o conceito que está por trás de inovação, de tecnologia, de moderno, de disrupção, de Vale do Silício, de hype, de moda, de tudo isso. Isso é o mais importante que foi construído em cima de um nome que até então é meio besta, né? Tem alguns casos de marketing aí que se diz que o Steve Jobs colocou o nome Apple, porque começa com a letra A, e dessa forma ele apareceria primeiro na lista telefônica, na época do telefone fixo, né? Era comum as empresas assim, eu tenho uma pizzaria que vai chamar Pizzaria do Henrique. Eu vou lá e chamo de A Pizzaria do Henrique, A, porque daí eu apareço na letra A da lista telefônica e eu poderia ser mais encontrado. Olha que coisa besta, né? Se você pensar outros nomes, sabe de onde vem Mercedes? Mercedes era a filha do representante comercial da empresa, chamava-se Mercedes. Adidas vem de Adolf Dassler, que é o nome do fundador da marca. Toyota é um sobrenome, né? Então tem um monte de marca que não significa muita coisa. Harley e Davidson são dois sobrenomes também, né? Então, a parte do naming, que é dar nome à marca, é importante sim, mas é mais importante são as questões subjetivas que estão por trás desse nome. E aqui um ponto importante, galera, tem que entender de psicologia das cores, o que as cores que você está utilizando significam, tem que criar um slogan, slogan é aquela frase curta que funciona como um sobrenome da marca, sei lá, McDonald's, amo muito tudo isso, é um slogan, né? Magazine Luiza, vem ser feliz. Pensem sempre em slogans muito curtos, tá? Não vai fazer slogan que viram uma frase enorme. Slogans curtos, palavras curtas. Inclusive, o processo de dar nome, a gente está numa sociedade hipercomunicativa. Você não pode mais se chamar Vale do Rio Doce. Você tem que se chamar Vale, né? Você não pode se chamar Hewlett and Packard, HP, né? Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC. Então, pense em nomes curtos para facilitar a lembrança do seu consumidor. Telefonia, oi, TIM, Vivo, claro, tudo pequenininho, nada de nomezão gigante, tá? E outro ponto importante aqui, gente, para vocês não cometerem um erro logo de cara, vou compartilhar minha tela rapidão aqui, que é o seguinte, escolher nome é super difícil. E aí, de repente, você escolheu um nome, mas esse nome já tinha registro de marca. Vocês estão vendo minha tela, então, né? Escolher o nome, gente, tem que entrar nesse site aqui, ó, INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde são registradas as marcas e patentes. E aqui você precisa saber se esse nome está disponível para uso. Senão você cai depois num processo judicial lá na frente e tem que trocar de nome, porque alguém vai entrar com uma ação contra você. Vou fazer um caminho aqui bem rapidinho, vai ficar gravado, tá? Então depois vocês podem assistir a gravação para ver o caminho. Aqui no site do INPI, você clica aqui em marcas. Em marcas, você vai vir aqui em busca de processos, base de dados de marca. Clica nele aqui. Aí ele vai te pedir um cadastro, não precisa fazer, é só dar um continuar. E aí você vem de novo aqui em marca, está vendo que é para você não encontrar o caminho, né? Marca, que é super difícil. E novamente você vem aqui no marca, aqui em cima. E aí você faz a pesquisa. Ó, vou pegar a pesquisa que eu já fiz aqui ó, para outros alunos. Estagiário, que é a startup que ganhou o PIBEP o ano passado. Vamos ver o que aparece aqui de estagiário, ó, e dou um pesquisar. Estagiário apareceu resultado. Nenhum resultado foi encontrado para a sua pesquisa. Então, não encontrou registro da marca estagiário. Só que tem dois tipos de pesquisa aqui, ó. Pesquisa exata, que busca exatamente a palavra que eu digitei, e pesquisa radical, que busca tudo que é parecido com o que eu digitei. Vou colocar o radical agora. Vamos fazer uma segunda pesquisa? Pesquisa radical. Está pesquisando aqui, pera lá. Esse site costuma sair do ar, tomara que ele não saia agora.
Vamos lá, meu filho, está pensando aqui, ó. Agora, na pesquisa radical, apareceu aqui, ó, manual do estagiário, telefone do estagiário, e apareceu aqui um Rzinho, bem no meio aqui, ó, com a marca estagiários. Alguém já registrou a palavra estagiário, tá? Agora, importante, eu preciso saber em que classe está esse registro. Eu entro aqui, ó, no numerinho aqui do lado, ó, e eu vou entrar. E eu vou ver que esse estagiário está dentro do segmento de serviços de publicidade, propaganda, divulgação, marketing e pesquisas de mercado. Se a sua atividade, a atividade da sua empresa, startup, for outra diferente dessa, tudo bem. Agora, se houver algum conflito, a atividade que você está querendo entrar com o nome estagiário for parecida com essa daqui, essa empresa aqui que tem o registro pode entrar com uma ação contra você. Tá? Então, para não correr esse risco todo, gente, consultem disponibilidade. Ó, tem gente que já tentou registrar e não conseguiu, é o Xzinho, o processo foi arquivado. Quem tem o Rzinho tem a marca registrada. E quem tem o tiquezinho verde, o processo está em processo de análise. Tá? Ainda não foi concedido, mas está em processo. Certo? Então, isso é um ponto importante. Segundo ponto importante de marca, entre nesse site registro.br, onde você vai verificar se o nome de marca está disponível para registro, o domínio aqui para fazer o site, ó, www.estagiario.com.br e dou um pesquisar. E aí vai aparecer para mim, domínio não está disponível para registro. Então, eu não teria nem a marca para registrar e nem o site para poder fazer. Tá? Então, esses dois pontos são de atenção, aí vocês precisam ficar atentos. Tá? O que a Cláudia falou aqui, que remetia à maçã que... Se a especificação da marca for diferente da minha, tudo bem daí? Tudo bem. O Caio perguntou aqui. Se for outra classe, então imagina assim, eu quero fazer a marca Bic canetas, não posso. Se eu quiser fazer Bic copos, beleza. Desde que a Bic canetas não tenha registrado também no segmento de copos. Você pegar uma marca como Coca-Cola, por exemplo, cara, Coca-Cola registrou a marca dela em bebidas, em roupa, em calçados, para proteger, né? Para criar essa proteção. Tá bom? A Cláudia falou, quando eu pesquisei sobre a maçã, estava escrito que era por conta de Isaac Newton, sobre a gravidade, que a maçã caiu no Isaac Newton. Por isso que eu falei que são causos, né? São causos de marketing que a gente não sabe até que ponto tudo é verdade. Infelizmente, Steve Jobs não está mais aqui para confirmar para a gente, né? Beleza, mas faria sentido também essa história da maçã, tá? Turma, tudo certo? Professor aqui metralhadora, né? Falando pelos cotovelos. Teve a pergunta ali do Kelvin também, professor. Na sua opinião, a ideia da Apple foi juntar o nome com a logo da maçã mordida, pensando em despertar algo relacionado a desejo? Nossa, você foi longe, não sei te dizer. Né? Se é uma questão do desejo, até uma questão Adão e Eva e tudo mais. Seria mais um caos de marketing aí para a gente desvendar. Não vou saber te dizer, mas eu acho que é mais uma questão de design mesmo, assim, sabe? Para não ficar uma maçãzinha tão redondinha ali, acho que a mordida cria um visual diferente. Mas não tenho certeza, precisaríamos pesquisar aí. Vamos ver o que o chat GPT nos diz. Maravilha. Podemos seguir? Vamos tentar correr aqui agora. Léo, compartilha para a gente, por favor, mais uma vez. Então, a parte de branding, pode passar, Léo, por favor. E aí, gente, a gente chega num coraçãozinho do marketing, que vocês já devem ter ouvido falar desse coraçãozinho do marketing, coraçãozinho porque é uma parte muito central e muito conhecida, chamada de 4Ps. 4Ps é produto, preço, praça e promoção. São as pecinhas do xadrez que o marketing pode ficar movendo. Eu não fico mexendo toda hora em branding, não posso mexer marca, não fico mexendo em posicionamento de mercado, mas eu mexo toda hora no produto. Eu crio novos produtos, tiro produtos de linha, crio novos sabores, crio novas funcionalidades para o meu app. Então, produto é uma coisa muito viva dentro da estratégia de marketing, assim como o preço,
que eu mexo em preço, promoção, que eu promovo de formas diferentes, e P de praça. Praça é canal de venda, é ponto de venda, né? Estamos falando disso. Então, vamos explorar um pouquinho disso daqui. Produto. É importante que você, então, crie produto, que você pense, talvez, numa família de produtos. Família de produtos podem ter o app, versão básica, versão intermediária e versão premium. Não que num primeiro momento eu queira que vocês façam tudo isso, tá? No primeiro momento você tem que fazer uma versão só e testar a primeira versão. Mas no futuro, dá para ter uma família de produtos, tá? Dá para ter variações de sabores, variações de designs, variações de produto, até que você pode ter um mix de produtos, né? Que é a combinação de todos esses produtos aí. Além de pensar no produto em si, para quem trabalha com produto físico, pense que ele precisa ter uma garantia, pense que ele tem que ter uma embalagem, hoje fala muito em unboxing, a experiência do usuário, né? Quem compra o iPhone, a gente está falando muito de Apple hoje, mas a Apple é muito boa em tudo, né? Infelizmente ou felizmente, quem compra um iPhone não fica brincando com a caixa, que ela faz aquele vácuo, e é uma coisa tão gostosa, né? É anti-stress aquilo. Aquilo também é extremamente bem pensado, né? Produtos que você, às vezes, o produto já foi embora, ficou velho, estragou, mas a embalagem você guardou de tão legal que ela é. Então, pense muito nisso, né, em embalagem de produto, pense em cores de produto também. Então, caracterize o seu produto ou serviço. Léo, avança para a gente aí. Definição de preço. Pessoal, a sociedade anda muito viciadona em preço e em desconto. A gente chama isso de comportamento descontomaníaco. Eu dou consultoria para empresas e às vezes o lojista fala para mim, Henrique, tem cliente que só vem na loja 2 vezes por ano. Eu falo, quando? Na liquidação de verão e na liquidação de inverno. Ou na Black Friday. Né? E vocês são assim, eu sou assim também, né? A gente está afim de um produto, a gente põe o produto no carrinho lá no site, né? Deixa no carrinho de compra e não fecha a compra. Aliás, esse é um comportamento web que foi muito identificado principalmente na geração Z. A lista de desejos da geração Z fica no carrinho de compra das lojas. Até que, de repente, vem uma isca, vem um gatilho mental, um descontinho ali, baixa 5%, aí você vai lá e fecha a compra, né? Então, Léo, tô Pode avançar mais um para a gente aqui, depois eu falo desse. Estou nesse aqui já, beleza. Eu estava com o slide errado, estava falando de preço. Então, P de preço, gente, tem a ver com isso. Tem a ver com o quanto o consumidor está disposto a pagar, o quanto o consumidor é sensível a preço ou não. Quem aí vai fazer aplicativo? Sei que muitos aí estão com aplicativo. O grande comportamento do consumidor pessoa física é não pagar por aplicativo. Você não paga WhatsApp, você não paga Instagram, você não paga TikTok, Spotify você tem versão free, o canva.com você tem a versão free também, né? Aí alguns você paga. Paga o Spotify, beleza, mas a maior parte, ChatGPT, a maior parte das pessoas não paga. Então você pode ter uma estratégia de precificação, por exemplo, para aplicativo, que é o freemium. Vou pôr no chat aqui, ó. Freemium. É free para quem quiser usar. Se você quiser usar o Spotify free, você usa. Mas você não vai conseguir pular anúncios, você não vai conseguir ouvir músicas offline. Aí, a hora que você tiver de saco cheio de anúncios, você vai lá e compra o Premium. Mesma coisa o ChatGPT. A hora que ele ficou limitado para você, que você está usando demais, você vai lá e paga $20 por mês e passa a ter o Premium. Então, isso é uma estratégia de precificação, tá? E pense também na parte de preço, galera, nas políticas de formas de pagamento. Teu cliente compra no dinheiro, no cartão de crédito, no cartão de débito, no Pix, no boleto, ou em Bitcoin que ele vai pagar, qual é a forma de pagamento e forma de parcelamento. Tem produtos aqui que talvez só vão ser vendidos se tiver parcelamento. Tá? Então, pense nesses aspectos de precificação. Preço. Não precisa ter sempre o menor preço. Preço está intimamente relacionado com qualidade. Então, se você está vendendo um produto com qualidade superior, você pode cobrar mais caro por isso. Inclusive, consumidor, ele identifica a qualidade do seu produto muito baseado em preço. Imagina que você saiu com o namorado, com a namorada, no dia dos namorados, que está chegando, né? Você foi jantar fora, e chegou lá, você pegou a carta de vinhos do restaurante.
e tinha um vinho de R$100 e um de 300. Você não entende nada de vinho, mas você obviamente vai pensar que o vinho de 300 deve ser muito melhor do que o vinho de R$100. Por quê? Porque o preço já te dá um direcionamento de qualidade. Então, tome cuidado, às vezes, de querer ter preço muito competitivo, que o consumidor não vai botar fé no seu produto e não vai comprar. Tá? Então, tem essa psicologia do preço aí também que é importante de ser pensada. Tá? Léo, avança para a gente, por favor. Esse quadrinho aqui, galera, te dá uma noção de como é que você vai trabalhar preço e qualidade. Essa linha diagonal em verde, a gente diz que é a linha do preço justo. Por que é justo? Pensa lá em cima, preço premium. Você está vendendo um produto de qualidade alta a um preço alto. Faz sentido? Faz sentido. E lá embaixo, na ponta, você tem preço de economia. Um produto de preço baixo porque ele tem uma qualidade baixa. Né? E mesma coisa do meio lá, valor médio. Então, essa é uma linha justa. A parte de cima ali, meio laranja, meio marrom, é estratégia boa para penetração de mercado. Vocês que estão começando no mercado, muitas vezes vocês podem querer atrair o consumidor por um preço mais bacana. Então, ali na quina superior direita, você tem o supervalor, que é vender um produto de qualidade alta por um preço baixo. É possível fazer isso. É o que o consumidor consegue nas Black Fridays da vida. E no canto inferior esquerdo, tem o assalto ao cliente. E as outras estratégias em vermelho que ferem o consumidor. É vender um produto de qualidade baixa por preço alto. E o consumidor tende a falar mal da sua empresa e não comprar novamente. Então, não recomendo em vermelho. É interessante a linha verde e pode ter também a linha amarelinha ali, laranja, marrom. Tá bom? Segue, Léo, por gentileza. Pode passar isso também, acho que eu já acabei falando dele, vou dar uma acelerada aqui. Aí, pessoal, vem um negócio aqui que é o P de praça. P de praça é como é que você leva o seu produto até o seu consumidor. Como é que eu compro o teu app? Como é que eu compro o seu produto? É na loja de aplicativos? Na App Store? Na Google Play? É no teu site? Não, é um produto físico, tá? Ele está no teu site, no Mercado Livre, na Americanas.com, está na Amazon. Não, está lá no supermercado, está dentro do Angelone, está dentro do Super Mufato. Onde é que está? Como é que você vai disponibilizar o seu produto para o consumidor? Como é que ele tem acesso? Então, é disso que a gente está falando em P de praça. Não acredito que alguém aqui vá ter uma loja, um ponto físico, não, pelo que eu vi dos projetos. Mas se alguém tiver, aí a gente está falando também de localização. A maioria de vocês vão trabalhar em escritórios ou até em home office. E aí a localização não faz muita diferença porque o consumidor não vai até vocês. Mas se por algum motivo o consumidor vai até vocês, o P de praça também fala sobre localização de loja, estrutura de loja, a gente fala de estacionamento, de atmosfera de loja, entre outras coisinhas, tá? E aqui, gente, vem um conceito para dificultar tudo as coisas, chamado de Omnichannel. Omnichannel, gente, é a multicanalidade. Pensa assim, você está querendo comprar um tênis da Nike, e aí você entra no site da Nike para dar uma olhada. Só que você não compra. E aí, um negócio chamado aqui remarketing vai ficar te buscando na rede social. Vai ficar aparecendo anúncio para você sobre tênis da Nike lá no teu Instagram, no teu TikTok, etc. E aí você clica no anúncio. E ele te manda para o site da World Tennis. E aí você entra lá, põe no carrinho de compra, mas você não compra. Aí um dia você está passeando lá no shopping Barigui, no shopping Catuaí, no shopping, não lembro o nome do shopping de Toledo, no shopping de Toledo, e de repente você entra numa loja da Centauro, da Decathlon, não sei outra aí, e você experimenta o tênis, porque você estava em dúvida sobre o tamanho, se era o tamanho 38, 9, 40, 41, e você experimenta o tamanho. E aí você fala bem maldosamente para o vendedor, eu vou dar uma pensada. Mentira sua, você só usou a loja para ir lá provar o tênis, né? E aí você senta na praça de alimentação, você descobriu que o teu tamanho era o 41, você senta na praça de alimentação do shopping e compra no site da Nike, né? E manda entregar na sua casa. Isso significa a omnicanalidade.
o consumidor ele não tem um comportamento único. Antes tinha, quem comprava em site, quem comprava em loja física. Hoje não, você transita por vários ambientes entre redes sociais, loja da marca, loja distribuidora, loja física, para daí tomar sua decisão de compra, tá? Além do que você pode ter entrado em contato pelo WhatsApp com a empresa ou pelo direct do Instagram e por aí vai. Então, pense muito nisso. Num primeiro momento, você não vai ter todas as frentes para se comunicar com o seu consumidor, mas pense nessa possibilidade, porque cada vez mais o consumidor quer ser atendido com excelência em todas essas frentes. Não adianta nada você abrir um saque, serviço de atendimento ao consumidor, e o consumidor demorar um tempão para ser atendido lá. Na loja física, o atendimento é lindo. No atendimento via WhatsApp é péssimo. Não, eu tenho que ter a mesma boa experiência de compra em todos os canais de venda. Ok? Passa mais um, Léo, por favor. Estamos chegando nos finalmente. Pode passar mais um aí também, por favor. E aí a gente chega, galera, finalmente, na ponta do iceberg do marketing, que é onde todo mundo acha que é o marketing. Todo mundo acha que marketing é divulgação, é promoção. Promoção no sentido de promover a empresa, né? Não, esse aqui é o ponto final, na verdade, porque para eu promover algo, eu tenho que saber o que é o algo, o que é o produto, quem é meu público-alvo, que preço que eu vou cobrar, o produto tem que estar disponível na loja, né? Tudo que a gente viu anteriormente. E aí sim você vai divulgar. E para divulgar vem as ferramentas de comunicação. Dentre elas, aqui embaixo, a propaganda. Propaganda é quando eu me aproprio de mídias, desde as antigas, rádio, TV, jornal, outdoor, buzzdoor, até as mídias digitais hoje em dia, né? Estamos falando de Google Ads, estamos falando de Meta Ads, estamos falando aqui de TikTok Ads, YouTube, por aí vai, né? Até o mais velhinho e-mail marketing, que ainda funciona. Estamos falando de disparo de torpedo SMS, tudo isso, né? Ainda existe, ainda funciona, tá? Não se iluda da seguinte forma, eu já caí nesse erro, hein? Falar assim, ninguém ouve rádio AM. Cara, tem bastante audiência, tem público para rádio AM. Se vocês, né, não ouvem, tem gente que ouve. Então, não seja preconceituoso com relação a formatos de mídia para veicular a sua comunicação. Tá? Outras formas aqui. Promoção de vendas. Promoção de vendas é o Só Amanhã no Magazine Luiza. Televisor com 50% de desconto. Às vezes, o consumidor precisa desse empurrãozinho para realizar uma compra. Tá? Então, principalmente consumidores mais sensíveis a preço. Então, você faz promoções de venda, promoção de lançamento do seu produto ou serviço. Adquirindo nesse mês, você ganha algum benefício, você ganha uma mensalidade grátis, né? Você pode se apropriar ainda de marketing direto, que é aquele marketing baseado em bancos de dados. Imagina que o teu business, igual o do Gabriel, da Estagiário, que é uma startup na área do direito, ele precisa falar com advogados. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou lá na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, falo, OAB, você dispara para mim um e-mail para todos os seus advogados? Né? Uma vez eu estava fazendo marketing para uma empresa que vendia terno e gravata. E eu fui lá na OAB, compramos o cadastro da OAB, compramos no seguinte sentido, né? Eu mando a mensagem para a OAB redispara para toda a base de advogados lá. E a gente fez a comunicação assim. Então, isso é chamado de marketing direto. Temos o trabalho de venda pessoal. Tem produtos e serviços mais complexos que precisam de um vendedor. Não tem jeito. Como é que você vende um carro sem vendedor? É difícil. Um apartamento sem vendedor. Um produto aí que é mais técnico, né? Esse aí, anti-chamas, que eu ouvi alguém falar aí agora há pouco. Como é que eu vendo algo muito inovador que ninguém conhece? Talvez eu precise da figura de um consultor de vendas, fazendo videochamadas, visitando o cliente, tá? Principalmente no começo do ciclo de vida do produto. Posso trabalhar ainda com relações públicas, é muito bacana. Participar de eventos. Nossa, quem for progredindo aqui com a startup, gente, vocês têm que estar em todos os eventos da área, feiras de negócios, fazer networking, trocar cartãozinho. Vai ter semana acadêmica do teu curso, você vai lá apresentar o teu business. Isso é muito marketing de relacionamento, tá? Tem que falar para todo mundo sobre o teu business. Tá? Então, gente, num primeiro momento, o que eu recomendo que vocês façam?
Tem um perfil no Instagram, eu acho que é a rede social talvez mais democrática, a não ser que seu business seja muito jovem, você vai para o TikTok. Se o seu business for muito B2B, você pode ir para o LinkedIn. Mas eu acho que a rede mais democrática hoje, que atende a quase todo mundo aí, é o Instagram. Tem um perfil lá, não pense em fazer logo de cara um site, né? A não ser que você tenha muito domínio de site, mas faça uma rede social, porque a rede social é mais interativa. As pessoas podem perguntar, podem curtir, compartilhar e tudo mais. E ali você consegue ir testando. Você pode fazer postagem fake. Postagem fake é uma postagem, aqui na PUC a gente já fez. Eu estava lançando um curso de pós-graduação e eu tinha 5 possibilidades de curso. A gente jogou as 5 possibilidades como anúncio de Instagram e a gente viu qual teve mais like. E aquele que teve mais like, mais engajamento, curtidas, comentários, compartilhamentos, a gente falou, esse é o curso que gerou mais desejo no consumidor. É ele que a gente vai lançar. Então, use, nesse momento, a parte de comunicação, de promoção de marketing, mais para testar público, validar produto, do que necessariamente para ganhar cliente. A não ser alguma startup aqui que já esteja numa fase mais avançada, querendo tracionar no mercado. Tá? Aí é outra conversa. Léo, avança para a gente, por favor, que eu acho que já vai acabando. Aqui, todo o mix de comunicação, de promoção, todas as ferramentas que você pode se utilizar para divulgar, tá? Seja o seu MVP ou sua empresa já mais consolidada, um pouco do que eu acabei de falar aqui agora. Tá? E aí você vai definir quais são essas estratégias mais adequadas, tendo em vista o teu objetivo e tendo em vista também os recursos disponíveis que você tem aí. Beleza? Acho que agora acabou. Ufa, finalmente. Galera, foi uma metralhadora aqui, né? Mas a ideia foi dar esse overview sobre o que é o marketing. Vocês têm meus contatos, tá? Podem me chamar tanto aqui agora, evidentemente, mas posteriormente, que eu acho que vão surgir dúvidas na hora que você estiver criando tudo, tá? Vocês conseguem me achar lá no grupo, no WhatsApp e tudo mais, e vamos conversando. E agora, comentários e dúvidas, podem falar. Que ela é um canvas de estratégia de marketing, que basicamente, nesse único slide, a gente tem tudo que eu falei anteriormente. Então, qual é o produto que eu estou querendo vender? Com que diferenciais, né? O que eu tenho? E aqui vem a análise de concorrência também. O que o concorrente tem? Quais são meus diferenciais em relação a esse concorrente? Como é que eu vou me posicionar no mercado? Lembra da Volvo, carro seguro? Qual vai ser o conteúdo da mensagem que eu quero passar para o meu público? Quais ferramentas de comunicação eu vou utilizar para atingir quais segmentos de cliente? Quais são as características da minha marca, do meu branding, minhas estratégias de precificação, estratégias de P de praça ou distribuição, aqui está chamado de distribuição, é o P de praça. Características do comportamento do meu cliente, objetivos de marketing que eu quero atingir, métricas, como é que eu vou mensurar quais são os KPIs aí e quanto que eu tenho de verba para investir. Deixa eu dar uma tela cheia aqui nesse aqui. Então, eu posso postar esse aqui lá no Canvas para vocês, que facilita a elaboração de um plano de marketing em um formato one page, tá? Acho que isso ajuda. Léo, daí me ajuda, depois eu lembrar, Léo e Cauane, eu mando para vocês para a gente subir lá no Canvas, tá? Acho que pode ser útil. Combinado, Beleza, professor. professor. O que mais aí que surgiu de pergunta? Ó, mandei aqui, eu tirei a apresentação também, mas a pergunta foi: em um app focado na educação, quais seriam os primeiros passos na parte de monetizar? Conseguir usuários, escolas, faculdade primeiro e depois criar um freemium ou alguma outra estratégia? Tá, então deixa eu ver aqui, um app focado em educação, portanto, o teu cliente são escolas e universidades. Então, primeiro conseguir esses usuários e depois criar um freemium ou alguma outra estratégia. Olha, no mercado B2B, eu não faria freemium. No mercado B2B, você chegar com um app gratuito lá, a escola, a faculdade vai falar, isso aqui não presta, isso aqui é uma coisa muito simples, eu preciso de uma solução mais robusta. Ele já vai qualificar o seu aplicativo baseado no preço, e nesse caso é um não preço, né? Então eu colocaria preço, sim,
preço baseado em concorrente, quanto é que a solução dos concorrentes está praticando, e aí se você vai operar num mercado acima ou num mercado abaixo de preço em relação a esse concorrente, tá? E aí eu acho que nesse ambiente é modelo de assinatura, e você pode cobrar mensalidade fixa ou por usuário. O usuário, no caso, daí pode ser o número de alunos. Então, eu posso ter um produto para escolinhas pequenininhas, até tantos estudantes, um nível médio, e um produto premium para, por exemplo, uma universidade como a PUC. Mas, considerando que você esteja ainda numa fase de querer, de go to market, né, e querendo entrar no mercado, eu iria primeiro para pequenos negócios. Então, escolas pequenas, faculdades pequenas, tá? E aí também uma mensalidade menor, porque a capacidade de pagamento dessas escolas pequenas vai ser menor também, né? Iria por esse caminho. O que mais, turma? Acho que só tem mais uma pergunta, então, professor, da Juliana. Ela perguntou como validar o desejo das pessoas no produto na fase de prototipação. Olha, tem duas formas principais, né? A forma qualitativa e quantitativa. Eu prefiro sempre a forma qualitativa nessa fase inicial. Eu não faria os famosos Google Forms da vida para validar desejo de consumidor. Eu faria ou uma entrevista pessoal com as pessoas, onde eu pego pessoa uma a uma e sento para bater papo. Eu não teria também um roteiro de perguntas a fazer. Teria, claro, alguns assuntos a serem abordados, mas ouça mais, né? E faça perguntas abertas. Não perguntas que possam ser respondidas com sim ou não. Você gosta disso? Você já comprou aquilo? Não. Como é o seu comportamento quando você vai comprar canetas? O que é importante para você quando eu falo sobre comportamento de telefonia celular? Quais critérios você utiliza para tomar a sua decisão de compra? Perceba que são perguntas que eu forço a pessoa a falar. E ao forçar a pessoa a falar, ela acaba falando coisas que eu não tinha pensado. E é aí que vem as validações, e é aí que vem os insights qualitativos que são interessantes. Então, isso por meio de entrevista pessoal. E o segundo método, que eu acho muito rico e muito legal, é o grupo de foco. É colocar 5, 6 pessoas sentadas numa mesa e falar, gente, vamos conversar sobre esse assunto? Né? E aí, você joga uma primeira pergunta, as pessoas gostam de falar, naturalmente elas começam a falar entre si, e você faz somente a mediação da conversa. E ali vão surgir insights muito genuínos, né? Informações muito genuínas, que são diferentes daquelas do Google Forms. No Google Forms, a pessoa só responde aquilo que você pergunta. E pior, só responde assim, ó, marcando uma bolinha. E você não sabe por que ela marcou aquela bolinha, tá? Então, primeira etapa de validação, seguindo uma lógica mais design thinking, de empatia, de imersão na situação problema, métodos qualitativos, tá? E depois você pode vir a fazer métodos quantitativos numa pegada mais Google Forms, mas porque você já entendeu a situação problema por meio do método qualitativo, tá? O que mais? Perfeito, professor. Eu acho que agora não temos mais dúvidas, né? Tudo foi respondido. E agora, nesses últimos 10 minutinhos, a gente tem uma pequena dinâmica aí com os participantes, que então vamos ter até as 4 aí. E daí, qualquer dúvida também que o pessoal tiver, o professor Henrique também está lá no grupo do WhatsApp, podem enviar lá, né? As dúvidas ou até as sugestões aí. Isso aí. Obrigadão, professor. Então, gente, agora a ideia, talvez o professor Henrique vai cair em uma dessas salas, a gente vai dividir vocês em salas e vocês já vão fazendo uma breve pesquisa de mercado para entender como é que está o cenário do PIBEP, quais são as outras equipes, o que mais vocês vão estar fazendo. Então, a Cal vai separar vocês, vai ser uma maneira aleatória, então vamos ver como é que vai dar. Voltando, a gente disponibiliza o link de avaliação e presença aqui no chat também. Vamos voltando. Conversaram Valeu, Rosane. bastante. Voltamos. Voltamos ao principal, galera. Voltamos. Massa. Agora que o papo tá Opa. ficando bom, se a gente volta. Olha só. Era 10 minutinhos só pra vocês desenvolverem, que depois ali no WhatsApp vocês podem ir conversando, viu? Era só pra dar um gostinho.
Eu acho que foi um Hoje. momento legal aí, que pessoal, para vocês pelo menos terem esse aperitivo, já que a gente falou de pesquisa de mercado, agora foi o momento ali de vocês fazerem uma breve pesquisa de mercado, tiveram oportunidade para falar com os mentores em alguns casos, estavam em alguns grupos também, né? E talvez a gente possa repetir essa dinâmica em alguns outros momentos, que hoje foi mais um aperitivozinho, até para a gente testar a funcionalidade aqui do Teams. Tudo bem, pessoal? Eu apoio. Opa, beleza. Que bom que Vou- vocês gostaram aí, pessoal, e que tenham tido conversas muito boas. E isso. aí está, então, a lista de avaliação e presença, pessoal. Daqui a pouco no WhatsApp a gente vai colocar também mais informações sobre prazos e as atividades. Então, também, quem não está no WhatsApp ainda, por favor, entre lá na comunidade, que sempre tem avisos. Que bom, Renato, que você gostou. Acho que o Jackson levantou a mão, E o Kleber também. O Kleber Kleber acho que também. levantou primeiro ali. Então, vamos abrir. O meu é rapidão, acho que eu queria só dar um alô pro Matheus, que a gente tava fazendo a dinâmica ali. Depois me procura, que eu trabalho numa empresa que fazia raspagem de dados no iFood, na DoorDash, porque eles não forneciam API. Eu consigo te dar uma orientação de como você pode conseguir esses dados, mesmo eles não dando acesso à API. Olha aí, ó, Então, já só deu pra- boa, hein? Entendi. Quem quer, consegue mandar o número no chat ou alguma coisa? Um oi aqui no chat só para. Aqui, ó. Oi, sou eu. Então, eu Ah, consigo te ajudar, fechou, te Kleber. dar um direcionamento sobre isso aí. Olha aí, ó, já deu Fechou. boa Muito aí. obrigado, viu, Kleber? Por nada. Jackson, manda lá, meu amigo. A minha pergunta é sobre o módulo 5. Eu vi aqui que ele vai ser desbloqueado só dia 26. É isso mesmo? Ou você vai desbloquear ele hoje? Para fazer o teste ali do marketing. Eu acho que a gente vai dar uma olhadinha, né, Cal, pra já deixar desbloqueado depois do encontro de hoje. Eu acho que talvez ficou alguma Isso. divergênciazinha, mas a gente já dá uma olhada e hoje no decorrer da tarde é pra estar liberado pra vocês. E Beleza? daí vocês eu- vão subir... Desculpe, pode falar. Não, eu sei a confirmar que daí o teste a gente liberando tem uma semana para fazer, então também isso bem tranquilo. Mas diga, Jackson. E sobre o material que o Henrique e compartilhar, vocês vão subir hoje ainda? Que eu já quero começar a meter mão na massa ainda. Perfeito! Podemos É. subir sim, já vou mandar para o pessoal, eles sobem. Obrigado, gente. Muito obrigado. Imagine. Nada. Mas então é isso, né, pessoal? Isso aí, gente. Lembrar então para todo mundo preencher aqui a lista de avaliação e presença, que é por meio dela que nós depois lançaremos a presença de vocês para gerar certificado e afins, né? Agradecer o professor Henrique, que deu essa aula tão legal aqui pra gente, todos os mentores que estiveram conosco e todo mundo que esteve acompanhando, a Cal que estava aqui comigo nos bastidores. Qualquer dúvida, nos procurem nas nossas plataformas, tá bom? Obrigadão de volta, pessoal. Acho que encerramos por aqui. Valeu, Cal. Valeu, Obrigado, Léo, gente. valeu, Gente, um Cal. Obrigada, abraço. professor Henrique, Tchau, professor gente. Obrigada, Kelly. Tchau, Henrique. tchau. Tchau. Bom que vocês gostaram. E depois tem a gravação também do encontro. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente.